Alô a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula no meu canal Etnomap by Diego Cortes. Hoje nós trataremos de um assunto muito importante que é a análise combinatória, o princípio fundamental de contagem, mais conhecido como PFC, ou princípio multiplicativo, como veremos mais adiante aí, né, também conhecido por esse nome também, né? É muito importante, né, que esse conteúdo seja ensinado. Por quê? Porque ele é um conteúdo assim que cai muito em concursos públicos, cai muito em vestibular, né? O Enem também cobra muito, né? Princípio fundamental de contagem. Por esse motivo é ensinado na escola básica, né? É ensinado tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, né? No ensino médio há um aprofundamento dos conceitos, né, de análise combinatória, princípio fundamental de contagem, mas se inicia nas séries ainda iniciais, ainda nas questões das séries finais do ensino médio, do ensino fundamental, né? Então, hoje, na aula de hoje, né, nós trataremos desse assunto aí muito importante, que é o princípio fundamental de contagem. Mas antes disso, né, eu gostaria de pedir a todos que aqueles que não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, né? Aqueles aí daí que não compartilharam, compartilhe o link, né? E deixe o seu like aí se você gostou dessa aula, né? É importante que você se inscreva, pois assim o canal pode crescer e nós podemos melhorar aí a questão da imagem, do áudio para vocês e sempre transmitir uma aula aí com a melhor qualidade para todos vocês, né? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, é isso que ele pede. Então, vamos para a aula de hoje, né? Hoje nós vamos tratar então desse assunto aí que é a análise combinatória, princípio fundamental de contagem, né? É muito importante, igual eu disse para vocês, né? E é um tema aí que nós vamos ver aí que, apesar de, né, muito importante, né, pode dificultar bastante. A aula de hoje vocês vão ver que vai ser bem tranquilo, né? Mas existem outros conceitos envolvidos aí na análise combinatória que são bem complexos aí, né? Então, eu vou transitar esse slide aí, né, para o próximo slide, né? E nós vamos estar tratando desse assunto, né? Então, métodos de contagem, né? Quais são os métodos de contagem mais conhecidos, né, que existem, né? Nos estudos da análise combinatória, deparamos com diversos métodos de contagem. Dentre eles, destacamos as permutações, os arranjos, as combinações, o princípio fundamental de contagem, dentre outros que em breve estudaremos, né? É importante salientar aqui para vocês é que o princípio fundamental de contagem ele é o início da análise combinatória praticamente, tá? Esse conceito aí, né, ele que dá início praticamente a outros conceitos mais aprofundados na análise combinatória, aí de forma geral, né? Além desses aí que eu elenquei na tela para vocês, que são as permutações, os arranjos, combinações, princípio fundamental de contagem, existem também, né, outros aí como o princípio da casa dos pombos e outros aí mais evoluídos, conceitos mais evoluídos, mais bem elaborados, né, para o ensino superior aí. Nesta aula, no entanto, nós dedicaremos essencialmente ao princípio fundamental de contagem ou princípio multiplicativo, tá? Vocês vão entender por que princípio multiplicativo mais adiante, porque foi dado esse nome aí também, tá? Mas normalmente nos livros didáticos e também nas provas de concursos, vestibulares, etc., são denominados como princípio fundamental de contagem ou simplesmente PFC, né? Então, vamos para a definição, né? Então, na definição, é um pouco mais complexo a definição, mas eu vou tentar explicar para vocês de forma mais reduzida e também nos exemplos eu acho que vai ficar muito claro para vocês quando a gente fizer os exemplos, né? Então, ó, vamos partir da definição. Seja D1 uma decisão que pode ser realizada de N maneiras distintas. E qualquer que seja a escolha feita, uma decisão D2 que pode ser tomada de N novas maneiras também distintas. Então, o número de maneiras distintas de tomar as decisões D1 e D2 consecutivamente, isso é importante, é dado pelo produto M por N, ou seja, M vezes N. Ou seja, pessoal, vamos tentar entender aqui.
Imagine que você tenha uma decisão, né? O que é decisão? Vamos supor assim, eu quero viajar esse ano, né? Eu quero viajar, beleza, é uma decisão, né? Eu quero viajar, mas beleza. Para viajar, eu posso viajar, na verdade, né, para vários lugares, né? Então eu tenho várias escolhas. Eu vou viajar para praia, beleza. Vou viajar para, beleza. Eu quero viajar para praia, né? Vou para o Rio de Janeiro, eu vou para Salvador, eu vou para, sei lá, uma outra praia lá do Nordeste, né? Então essas são as escolhas. A decisão é, eu vou viajar, mas as escolhas são para onde, né? Eu vou para a praia, eu vou para outro lugar, né? Então o que acontece? Tomada a decisão, né, da viagem, que é a decisão D1, imagine que você toma uma outra decisão. Como que eu vou viajar? Eu quero ir de avião, eu quero ir de carro ou eu quero ir de ônibus, né? Então, essa decisão número 2 é como que eu vou fazer essa viagem, né? Ela pode ser feita de N novas maneiras distintas, né? Posso ir de carro, posso ir de avião ou posso ir de ônibus, né? Então, essa N aí, decisões aí, estão relacionadas à segunda escolha, né? Então, imagina o seguinte, agora eu quero viajar, né? Eu quero pensar quais as possibilidades que eu tenho, né? Vamos supor lá que eu tenho as possibilidades lá que eu quero viajar para a praia, né? Para 3 praias diferentes, e eu tenho 3 meios de transporte diferentes, né? Então, o que eu faria? Eu pegaria essas 3 maneiras distintas ou diferentes de viajar, né, para destinos que eu queira ir, né, e multiplico pelas 3 formas diferentes de viajar, aqui no caso carro, ônibus ou avião, né? Se eu multiplicar isso, eu tenho 9 possibilidades. Essas 9 possibilidades são números total, esse é o número total que eu tenho de viagem aí, de possibilidades de viajar, né? Vamos por exemplo, que eu acho que vai ficar mais simples no exemplo, tá? Mas antes disso, pessoal, eu gostaria de colocar uma observação para vocês, que está até aí na tela de vocês, que o PFC, né, que é o princípio fundamental de contagem, ele se estende para um número maior de decisões. Ou seja, o que significa isso? Beleza, eu quero viajar, eu vou viajar para tal lugar, então eu tenho as decisões. Eu quero viajar para uma praia, para outra praia, para outra praia, essas minhas decisões. Eu tenho a decisão de como eu vou viajar. Eu quero viajar de carro, eu quero viajar de ônibus, eu quero viajar de avião. Então são as decisões número 2. Mas eu posso ter uma outra decisão, a decisão número 3, por exemplo, que é assim, eu vou me hospedar onde? Eu vou hospedar numa casa, num hostel, ou vou me hospedar talvez num hotel, né, uma pensão, uma pousada, alguma coisa nesse sentido. Então essa é uma terceira decisão, né? E o princípio fundamental de contagem, ele serve para quantas decisões você for tomar, né? Então não importa, não é só uma ou duas decisões não, pode ser a quantidade de decisões que você quiser. Nós vamos para o exemplo, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês quando vocês visualizarem o exemplo aí que eu vou passar para vocês. Exemplo 1, acompanha comigo, eu vou colocar até o mouse aqui na tela de vocês aí para vocês acompanharem, olha só. Nós temos aí, né, o seguinte aí, probleminha, né? Para seu trabalho, para ir ao seu trabalho, para seu trabalho, ali se dispõe de 5 camisas de cores diferentes, né? Vamos nomear aí as camisas aí como A, B, C, D e E, né? Aí são as camisas, pode ser de cores diferentes, 5 camisas de cores diferentes aí, azul, branco, cinza, né, dourado, sei lá, né? Então são 5 camisas diferentes que ela tem. E ela também tem, além dessas 5 camisas, ela tem 3 calças, que nós vamos denotar aí por X, Y, Z, tá? São 3 calças qualquer, aí pode ser uma calça preta, uma calça cinza, uma calça branca, né? E a gente tem isso aí, a disponibilidade dela. Aí a pergunta, na verdade, que o exercício traz para a gente é o seguinte, o exemplo que traz para a gente é, de quantas formas diferentes, trajando apenas uma camisa e uma calça, a Alice poderá ir trabalhar? Pensa o seguinte, quantos looks, quantas formas diferentes ela tem para se vestir, né? Ela pode usar a camisa A com a calça X, a camisa A com a calça Y, a camisa A com a calça Z, né? Ela poderia ter escolhido a camisa B com a calça X, a camisa B com a calça Y, a camisa B com a calça Z, né? Mas qual que é o total de possibilidades, né? Então, vamos ver como é que faz? Acompanha comigo aí na resolução aí, ó, que tá aí, ó. Resolução aí de vermelho aí, né? Então, vamos lá. Destaquemos as decisões. Então, a primeira dica que eu dou para todos vocês que estão
começando a estudar, né, o princípio fundamental de contagem, principalmente, mas todas as matérias da matemática acho que tem que ter isso, né? Que é uma organização. Organizem as coisas, tá? Vai ficar bom para você que está aprendendo, vai ficar bom para o professor que vai verificar a sua resposta está correta, vai ficar muito claro isso para vocês. Então vamos lá para as decisões. Qual que é a decisão 1 que eu denominei aqui por decisão 1? A camisa, escolha da camisa. Então a camisa é a decisão 1, ela tem que escolher a camisa, né? Para escolher a camisa, observa o seguinte, ela tem 5 escolhas. Eu vou até mudar a cor, olha só, vou passar 5 escolhas. Ela tem 5 escolhas de camisa. Ela pode escolher a camisa A, ela vai estar em libras, ó, A, B, C, D ou E. Então ela tem 5 escolhas de se fazer aí para a camisa, né? Então o M, presta atenção lá na matéria, lá, o M lá em questão lá da matéria, o M é 5, ou seja, o M, na verdade aí é o número 5 aí, tá ok? Tá acompanhando comigo? Então vamos lá. Para a decisão número 2, que é escolher a calça, presta atenção, a decisão número 1 foi a camisa, agora a decisão número 2 é a calça. Para escolher a calça, ela tem 3 escolhas possíveis. Por que, professor, 3 escolhas? Porque lá no enunciado está falando que ela poderia ter escolhido a X, o Y ou o Z, que são as 3 opções de calça que ela tem. Ela tem 3 calças, então tem 3 escolhas aí. Ela vai escolher ou a calça X, ou a calça Y, ou a calça Z, beleza? Então, o número de escolhas, que é o N lá, né, em questão, é 3. O número de escolhas é o número 3, tá beleza? Tá acompanhando comigo? Então, presta atenção lá, se você voltar lá no slide anterior, né? Lá no slide anterior, olha aqui, eu vou até voltar lá um pouquinho. Lá tá falando o seguinte, para calcular o número de possibilidades, basta multiplicar o M pelo N, ou seja, o número de escolhas de cada uma das decisões, né? Então, voltando lá, né, na tela lá do exercício, então o que a gente tem? Eu tenho 5 camisas, né, vezes 3 calças, 3 quantidade de calças, né? São as escolhas de calças que a Alice tem à disposição. Então, fazendo o produto que é a multiplicação aí, né? Fazendo o produto aí, a multiplicação desses dois, nós encontramos o número 15. Ou seja, existem 15 formas da Alice se vestir, se trajar aí para o trabalho, tá? Quais são essas 15? Se o exercício pedir assim, liste as 15 formas, como que a gente ia fazer isso? Presta atenção, para listar é muito simples, basta você ir nomeando passo a passo. Então vai ficar lá o A com X, tá? O A com o Y, o A com o Z, né? Então todas aí com a camisa A, com a calça X, camisa A, com a calça Y, camisa A, com a calça Z. Né? Depois ela trocaria de camisa, por exemplo, camisa B com a calça X, camisa B com a calça Y, camisa B com a calça Z, e ia fazendo, a gente vai fazendo isso daí para todas as 5 camisas, né? Então a gente tem 5 vezes 3 possibilidades aí, então que resulta em 15 formas distintas, ou seja, diferente da Alice se vestir para ir ao trabalho. Espero que tenha ficado claro aí, tá? Nós passaremos para um outro exemplo, mas mais no finalzinho da aula eu vou mostrar isso daí na prática usando o quadro negro, tá? O quadro azul, né? Verde, sei lá aqui, é o quadro verde aqui, eu vou usar aqui para dar um exemplo aí na prática de como que vocês devem fazer, tá ok? Então vamos para o próximo slide, né? O próximo exemplo aí. Exemplo número 2. Observe esse exemplo número 2. É um exemplo que é muito comum, tá? Muito comum. Sempre cai em provas de concursos, sempre cai assim em vestibular, algo parecido com isso daí, tá? Nos exercícios, principalmente de ensino médio, é muito frequente a gente encontrar problemas desse tipo. Olha só, então acompanha junto comigo. Ó. Eu vou até destacar aqui, que eu acho que vai ficar mais claro, vai ficar mais fácil de a gente acompanhar. Ó, em um programa de auditório, os convidados concorrem a prêmios se responderem as perguntas de forma correta. Uma das perguntas feitas foi: quantos números naturais de 3 algarismos existem? Presta atenção, quantos números naturais de 3 algarismos existem, né?
Aí tem que pensar, o que é número natural? Aí você lembra lá, hein? Lá da sexta série, lá, no sexto ano. Beleza, quantos números naturais de 3 algarismos? Números naturais de 3 algarismos são aqueles números acima de 100, né? De 100 para cima, né? Incluindo o 100, né? São números de 3 algarismos. Só que o último número é o 999, porque 1000 possui 4 algarismos. Então, tem que estar claro isso para vocês aí na hora de vocês fazerem o exercício, ok? Então, acompanha junto comigo, então. Então, imagina se você fosse um desses convidados, você conseguiria resolver essa questão? É só uma pergunta para você. E qual é essa quantidade? Vamos ver como é que resolve? Então, vamos lá. Segue junto comigo aí, ó. A resolução, primeiramente, devemos destacar, né, as decisões, as escolhas. Foi o que eu falei para vocês no exemplo anterior. Organize qual que é a decisão, qual que é a escolha, né? A decisão número 1, presta atenção o que eu nomeei como decisão número 1. Decisão 1, D1. Escolher o algarismo das centenas. Essa é a decisão número 1. Eu tenho que pensar, quem que eu vou colocar nas centenas? Beleza. Escolhi para fazer a decisão, né? Aí eu vou escolher a decisão número 2, que é quem eu vou colocar nas dezenas, e a decisão número 3, quem que eu vou colocar nas unidades. Mas vamos nos atentar primeiramente nessa questão, quem que eu vou escolher para os algarismos das centenas. Observe o seguinte, existe número de 3 algarismos que comece com 0? Né? É óbvio que não, né? Por quê? Se você colocar 0, né? Por exemplo, 0, 1 e o 2. Esse 0 à esquerda do 1, né, ele não tem significado nenhum. Então, o número, apesar de ter 3 algarismos, né, ele não vai ser um número aí, na verdade, de 3 algarismos. Ele vai ser um número de 2, porque o 0 aí não, é menos coisa que ele não estivesse aí. Então, não faria sentido nenhum você colocar um 0 antes do 1, ou 0 iniciando o número aí, tá ok? Então, o que acontece? Então, nesse caso, nós não temos 10 possibilidades para algarismos. Por quê? Se pudesse o 0, nós teríamos 10. Vamos contar junto comigo? Ó, presta atenção. Se pudesse o 0, se pudesse, hein? Ó, a gente teria o 0, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Aí a gente teria o quê? 10. Eu contei 10 aí, ó. Comecei no 0, deu 10, ok? Só que acontece, o 0 não pode. Então, se o 0 não pode, então eu não tenho 10 possibilidades, eu só tenho 9 possibilidades. Conta aí em casa, aí, né, onde você estiver assistindo o vídeo, conta porque aí você vai entender melhor. Então, olha só, então eu tenho 9 escolhas, né? Eu tenho que excluir o 0, eu coloquei aí, ó, excluir o 0, né, dessa contagem, porque o número não pode começar com 0. Feito isto, presta atenção, escolhi o número das centenas. Agora eu vou escolher, a decisão número 2 é escolher quem que vai ser o meu número das dezenas. Para isso, gente, para escolher o número das dezenas, observe o seguinte, agora não tem restrição. Agora eu posso escolher o número 0, normalmente não tem problema nenhum escolher o número 0. Tá? Então agora eu volto a ter as 10 possibilidades, né? Incluindo o 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dá 10 possibilidades aí. Eu tenho 10 números que eu posso colocar nas dezenas ali. E não vai ter problema nenhum, tá ok? Então, aí tá aí, ó, destaca ali, 10 escolhas, 10 possibilidades de escolha aí. Para o algarismo das unidades, que é a terceira, aí, terceira decisão que eu coloquei, D3. Terceira decisão, o que a gente tem? A gente também tem 10 escolhas. Por que a gente tem 10 escolhas? Porque eu posso colocar o 0 aí tranquilamente, não tem problema nenhum aí com respeito aos algarismos. Então não tem nenhuma limitação aí, porque o problema foi elaborado assim. Vocês vão ver na próxima tela, né, que eu vou colocar, na verdade, depois no quadro, eu vou trazer um problema que é um pouco mais aprofundado. É da mesma forma, 3 algarismos, mesma coisa, mas eu coloco uma palavrinha lá que vai mudar a forma de resolver e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo lá depois, tá? Porque esta forma que eu vou colocar é o que eu mais cobro, por exemplo, para os meus alunos, né? Quando eles estão no ensino médio e até no ensino fundamental, quando eu cobro princípio fundamental de contagem, eu sempre coloco assim para o aluno refletir um pouquinho, ele tem que começar a pensar mais aí antes de resolver. Então vamos lá, né, para a próxima tela para a gente finalizar o problema. Então o que acontece? Olha só,
igual eu falei no exemplo anterior, normalmente a gente coloca aqui embaixo, a gente coloca quais são as decisões, né? A gente coloca as decisões embaixo. No caso aqui, as decisões é centenas, dezenas e unidades, né? Para centenas, não sei se vocês recordam do slide anterior, para centenas nós tínhamos 9 possibilidades para centenas. Só que agora, para as dezenas, nós temos 10 possibilidades. E para as unidades, nós temos 10 possibilidades também, né? Multiplicando aí, se a gente fizer essa multiplicação aí, 9 vezes 10 dá 90, 90 vezes 10 dá 900. Então nós temos um total de 900 números aí de 3 algarismos, tá ok? Então espero que tenha ficado claro isso daí. Se não tiver ficado claro, volte o vídeo um pouquinho, releia o problema e assista novamente, que eu acho que você vai entender bem melhor, tá ok? Agora vamos para um outro exemplo, pessoal. Eu vou colocar para vocês aí um exemplo um pouco diferente, tá? Que é um exemplo de formar o nome de 3 algarismos também. Só que a diferença agora é que, vocês vão entender, é que existe uma palavrinha aí no meio, uma palavrinha que traz uma confusão para vocês. E é isso que eu gostaria de destacar para vocês. Preste atenção nessa palavra que eu destaquei aí. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Olha só, o problema agora mudou. Porque agora o problema está falando assim, quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? No problema anterior não tinha essa palavra distinto, né? O problema anterior não tinha. Vocês querem que eu volte lá no problema anterior, só para ficar claro para vocês lá? Eu vou voltar lá, porque aí acho que vai ficar, talvez fique mais claro para vocês e que vocês não tenham percebido isso, que lá não tinha a palavra distinto, tá? Vou colocar para vocês aí, só um minutinho. Observa aí, ó. Tá falando lá, quantos números naturais de 3 algarismos existem? Não falou da palavra distinto, ok? Só que agora eu trago o problema para vocês, quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Agora tá diferente, certo? Agora tem a palavrinha distinto aí, e esta palavrinha distinto é que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Essa palavrinha distinto que é importante aí para vocês agora. Por quê? O que significa distinto? Significa o seguinte, significa que na hora que eu for formar um número, eu não posso repetir números, não posso repetir algarismos, na verdade, tá? Por exemplo, se eu for escrever o número 125, 1, 2 e 5, não repetir nenhum dos algarismos, nenhum 1, nem o 2, nem o 5, 125, não repetir. Só que se eu pensar assim, 115 eu repeti o 1, o 1, né? 1, 1 e o 5. Então, repetir o número 1. Logo, não pode. Números, quando se repetem, não pode, porque aqui falou de números de 3 algarismos distintos existem, tá? Então, vamos ver como é que resolve isso? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Vamos pensar lá, eu vou escrever aqui embaixo, aqui, deixa eu só ver se eu consigo escrever aqui. Eu vou escrever assim, centenas, tá? Só para ficar um pouquinho mais didático isso, centenas, dezenas e unidades, ok? Vou dar um espacinho aqui, unidades, beleza? E em cima, a gente sempre, aqui, centenas, dezenas, unidades são o quê? São as decisões. Eu tenho que escolher quem vai ser da centena, quem vai ser da dezena e quem vai ser da unidade. Beleza. Para centenas, vamos pensar comigo aqui. Não posso colocar o zero, porque a mesma situação do exercício anterior lá que eu fiz com vocês, tá ok? Não posso colocar o zero porque não existe nenhum número de 3 algarismos que comece com zero, tá? Então essa é a primeira coisa, zero não pode. Logo, me resta o quê? Se eu não posso zero, eu posso colocar o número, somente os outros 9 algarismos. Eu posso colocar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Dá 9 algarismos, tá ok? Com 0 daria 10, mas o 0 não pode. Feito isso, coloquei lá o 9, né? O que eu vou fazer? Vou ver quem que eu vou colocar nas dezenas. Beleza. Presta atenção aqui, ó, a questão de distintos. Presta atenção, distintos. O que significa distintos? Distintos é que não pode repetir, ok? Então, ó, distintos, vou escrever aqui, distintos não pode
repetir. Atenta para isso, hein, pessoal? Atenta para isso. Distintos não pode repetir, tá? Distintos aí, tá escrito certinho. Não pode repetir. Então, observa isso. Se não pode repetir, imagina o seguinte. Eu coloquei um número lá na centena. Coloquei lá, vamos supor, o 2. Coloquei o 2. Beleza, eu não posso usar ele mais. Se eu tiver colocado 2, no exato momento lá, coloquei o 2, então agora eu não posso colocar o 2. Então, quantos algarismos que sobram? Sobram 9 novamente. Observe o seguinte. Se eu coloquei o número 2, então ele eu não posso entrar mais. Só que agora, aquele 0 que não podia entrar, agora ele pode entrar, porque o 0 nas dezenas não tem problema nenhum, né? 108, por exemplo. Não tem problema, o 0 pode vir aí nas dezenas, não tem problema. Então, olha só, então eu posso 0, posso 1, né? O 2 eu não posso, estou supondo que eu coloquei o 2 nas centenas, tá ok? Então, ó, o 0, 1, o 3, o 4, o 5, o 6, né? O 6, vamos lá, 6, o 7, o 8, o 9, né? Acabou, não tem como colocar mais. Então, o que me resta? 9 algarismos. Então, eu tenho 9 algarismos para as dezenas. Feito isso, escolhi os algarismos das centenas e das dezenas. Agora eu vou escolher os algarismos das unidades, né? Algarismo das unidades, o que eu tenho? Eu tenho um total aí, né, para escolher para os algarismos das unidades. Eu tenho agora que pensar no seguinte, eu já escolhi o número para a centena. E escolhi o número da dezena, que é diferente do da centena, porque eu fiz dessa forma, né? Então, eu já escolhi 2 números. Então, dos 10 que eu tinha, eu tenho que tirar os 2 que eu já coloquei nas centenas e nas dezenas. Me resta, então, 8 algarismos aí para colocar nas unidades, né? E pelo princípio fundamental de contagem, né, que a matéria nos diz que quando eu tenho aí decisões aí com escolhas, né, e eu quero saber a quantidade de decisões aí, de escolhas possíveis aí, né, contando aí as diversas decisões que eu tenho, assim, uma simultânea à outra, eu posso multiplicar o número de escolhas. Então eu tenho 9 vezes 9, que dá 81, e 81 vezes 8, eu tenho aí 648. Eu tenho 648 números distintos, tá ok? Distintos, tá? Distintos, tá? Caiu aí o centena para baixo aí, tá? Eu peço o perdão de vocês aí, né? Mas isso daí é só questão aí da aula mesmo, né? Deixa eu só corrigir aqui, eu acho que fica melhor. Só corrigir, corrigir. Aí corrige aqui, vai ficar melhor para vocês aí, vai ficar embaixo aí, tá? Beleza? Números distintos, ainda não ficou bom, porque acabou desaparecendo aí na nuvem. Mas não tem problema, acho que todos vocês entenderam, né? E, né, acredito aí que quem tiver com dúvida, eu peço aí para voltar, na verdade, lá na tela, lá no início, volta, né, lá, acompanha de novo os slides, você pode pausar o slide, tentar fazer, tentar entender, tá ok? Então, é isso que eu peço. E mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like aí e compartilhe, porque o mais importante é que ao compartilhar, você ajuda o canal a crescer, né? E o canal crescendo, a gente pode mudar, a gente pode incrementar, na verdade, aqui, né, o nosso canal, oferecer um vídeo melhor, né, por exemplo, a câmera melhor aqui, uma visualização melhor, a gente pode melhorar um pouco mais ainda as aulas aí. Então, agradeço, né, e tenha aí um bom resto de dia aí para todos aí, né, e até mais, e obrigado aí, esse é um agradecimento do canal Ethnomath by Diego Cortes.